olho também que tem pés na cabeça. Mas olha só o que acontece. Eles têm um nível de cefalização muito maior do que gastrópodos e do que pelecípodos. Eles possuem um sistema circulatório fechado com o coração. Como são animais essencialmente marinhos, possuem uma respiração pulmonar. Vamos dar uma olhadinha nas figuras que nós temos aqui. Nessa figura nós temos a lula. Percebam que existe um orifício no corpo dessa lula que é um mecanismo também de locomoção. É um mecanismo de locomoção por sifão. Então, ela puxa a água e expulsa essa água com violência do seu corpo, provocando um movimento. São animais extremamente ágeis no meio aquático. Vamos ver a próxima figura. Aqui nós temos um polvo visto de baixo, onde nós temos evidenciado os seus tentáculos. Próxima figura. Este é o Nautilus, né? O Nautilus, gente, é um animal que tem a capacidade incrível de comunicação. Existem células chamadas de cromatóforos, que são células que servem para mudar a pigmentação do seu corpo, criando, inclusive, padrões de comunicação e de sociabilização desse animal. Na próxima figura, nós vemos um cefalópodo de forma esquemática. Bom, até então as pessoas que veem cefalópodes não percebem que ele tem uma concha. Por quê? Porque a concha desse animal não é uma concha externa, como os bivalves, como os gastrópodos, mas sim uma concha interna. Então existe já um princípio de crânio, um princípio de proteção craniana. Vemos ainda no desenho uma mandíbula. Essa mandíbula ela serve justamente para a trituração do alimento. São animais predadores, são animais carnívoros. Com relação à reprodução desses animais, eles são dioicos, possuem macho e fêmea. E também fazem o fenômeno da corte, ou seja, o macho ele tem que seduzir a fêmea, ele tem que convencer a fêmea de que ele tem os gametas ideais para os seus futuros filhos. Para isso também entra em ação esses cromatóforos que eu falei para vocês. Porque o padrão de abertura e fechamento desses cromatóforos acaba então comunicando a fêmea da sua virilidade, da sua fertilidade e a fêmea, em contrapartida, da sua acessibilidade ou não para a cópula. É legal a gente realçar a importância do manto. O manto, como eu falei para vocês antes, é aquela camada epidérmica que secreta substâncias ricas em cálcio. O resultado disso é a produção de madrepérola e de pérola, que são altamente valiosas no mercado. Vamos dar uma olhadinha no depoimento do nosso amigo joalheiro. Bom, para nós classificarmos quanto mais vale, por exemplo, uma pérola, nós temos que seguir 5 critérios, segundo o seu brilho, textura, tamanho, cor e formato. No caso do brilho, quanto mais intenso, mais ela pode valer. No caso da textura, quanto menos imperfeições, mais ela vale. Com relação ao tamanho, quanto maior possível. A cor, a mais rara, no caso hoje, azul. E o formato, quanto mais cilíndrico. Bom, ela é tão valorizada segundo a demanda, porque hoje no dia nós temos muita demanda e pouca fabricação, pouca produção de pérolas. Outro detalhe também, são poucos os produtores no mundo. E o terceiro seria o tempo de cultivo, que nós precisamos de 3 anos para cultivar uma pérola. Consequentemente, o seu preço fica alto. De fato, as pérolas têm uma valorização comercial muito grande. Então, gurias, o maior valor mesmo é aquele valor que vem do coração. E quando vocês forem receber pérolas de presente, tenham em mente que esses objetos de desejo levam muito tempo para serem produzidos por uma ostra. Valorizem. Outro fator é o fator da alimentação. Todos os moluscos têm uma grande aceitação no mercado internacional como produtos de degustação, como especiarias. Mas também tem um aspecto negativo, como, por exemplo, os moluscos serem vetores de doenças, como a nossa amiga Biofalária, que é um caramujo que nós encontramos em ambientes encharcados, em charcos, em poças d'água. A Biofalária é o hospedeiro intermediário da doença chamada esquistossomose. E toda vez que o homem entra nesses ambientes de pés descalços, ele está sujeito à penetração do que nós chamamos de cercária, que vem justamente da Biofalária. Vamos agora falar sobre os equinodermas? É o último filo dos animais invertebrados. E perceba o nome, equinodermas. Equinoderma, a gente não tem nada a ver com equino, com cavalo. E muitas pessoas confundem na hora de marcar a resposta de uma questão, marcando o cavalo marinho como sendo um exemplo. Percebam, equino significa espinho, derma, pele,
espinhos na pele. Exemplo, pepino do mar, bolachas do mar, estrelas do mar, serpentes do mar. E nessa confusão de nomes, do mar, cavalo marinho, é que as pessoas acabam embarcando. Gente, isso é uma pegadinha. Muita atenção nessa hora. Os equinodermas são mais evoluídos que os moluscos justamente pela presença de um ânus originado do blastóporo, não de uma boca, como era nos moluscos. Então, gente, os equinodermas, eles possuem sistemas um pouco mais desenvolvidos do que eles. O principal deles é o que nós chamamos de sistema ambulacral. Como vocês podem ver no desenho que está aparecendo na tela de vocês, podemos perceber então o sistema ambulacral como um sistema hídrico, um sistema de canais onde a água penetra no corpo do animal, fazendo as vezes do sistema circulatório. Então, gente, o sistema ambulacral, com a entrada e a saída de água do ambiente, ele acaba facilitando as trocas gasosas, a distribuição de alimento para as células do animal, a excreção do animal, a locomoção desse animal também. Então, o que acontece? A água penetra pela placa madrepórica, ou pela placa madreporeica, que está situada na parte superior do corpo do animal, ativando as ampolas e os pés ambulacrais. Então, na medida em que a água entra, imagine uma luva de borracha. Quando a gente assopra, existe a ativação dos dedos. Da mesma forma que a água entra nesse sistema ambulacral e ativa, então, as ampolas e os pés ambulacrais. Nessa outra imagem, nós temos evidenciado os pés ambulacrais, que, como vocês podem perceber, são muito mais sensíveis do que o corpo propriamente do bicho, também desempenhando, então, uma função tátil, de percepção do ambiente. Os equinodermas são animais que possuem já um endoesqueleto. São placas calcárias que são articuladas, proporcionando para esse animal também uma sustentação. Os equinodermas são animais de fundo do oceano, chamados de bentônicos, e desempenham uma importante função na ecologia, que é justamente a de raspar, a de limpar o fundo deste oceano, devido a sua boca ser uma boca ventral. Essa boca possui um conjunto de dentes calcários, e o nome dessa estrutura é lanterna de Aristóteles. Para todas aquelas pessoas que têm o hábito de ir à praia, de repente pode encontrar um equinoderma redondinho, que parece uma bolachinha mesmo com um desenho de estrela no centro dele. O nome desse equinoderma chama-se bolacha do mar. E o centro, bem no centro desse animal, nós encontramos essa estrutura calcária estrelar. Então, gente, essa estrelinha representa a boca, a lanterna de Aristóteles, o início do tubo digestivo desse animal. O tubo digestivo desse animal também é um tubo digestivo completo. O seu ânus fica na parte dorsal, na parte de cima do seu corpo, bem pertinho da placa madrepórica. Os equinodermas são animais aquáticos territoriais. Eles demarcam a sua área no fundo do oceano, querendo sempre aquela zona oceânica de água quente, onde haja muita produção de matéria orgânica, e aquela zona rica em nutrientes. E eles lutam para manter essa área como sendo sua. Vocês só podem observar também a beleza desses animais nas imagens que vocês estão tendo na tela. Vejam que existe uma diversidade de cores e formas muito grande das estrelas do mar. Próxima figura, nós vemos outros dois tipos de estrelas. Aí nós temos um lírio do mar. Percebam que a beleza desses animais, a diversidade de formas, faz com que eles sejam, infelizmente, muito predados pelo homem. A importância ecológica dos equinodermas está na presença deles em recifes de corais, agindo como um dos elementos dessa cadeia alimentar. São animais, como eu falei para vocês, detritívoros. E tem importância também na limpeza do fundo do oceano. É muito melhor tu ver um equinoderma no fundo do mar do que tu ver um equinoderma na mesa de centro de nossa sala. Gente, muito cuidado. Se vocês quiserem apreciar realmente a natureza, façam um curso de mergulho. Deem uma boa olhada nesses animais no seu ambiente natural. Afinal de contas, você não gostaria de estar em cima de uma gaiola. Concorda comigo? Agora vamos para as nossas dicas de estudo. Como dica de estudo, eu sempre recomendo para os meus alunos darem uma boa olhada nos documentários do Jacques Cousteau. São documentários que, além da beleza das imagens, existe um ótimo embasamento biológico.
Gente, bons estudos! Na aula de hoje estudamos moluscos e equinodermas. Animais com aspectos evolutivos diferentes. Moluscos, animais de corpo mole recobertos por concha, e equinodermas, animais que possuem um endoesqueleto calcário e um corpo revestido por espinhos. Vimos também a classificação dos moluscos, destacando as principais. Moluscos, animais protostômios. Equinodermas, animais deuterostômios. Moluscos, animais de corpo mole, corpo revestido por uma concha calcária. Equinodermas, animais com um endoesqueleto calcário e com um revestimento de espinhos na sua derme. Vimos também os aspectos evolutivos das equinodermas. Pelecípodos, duas conchas, articuladas. Gastrópodos, uma concha única, barriga rastejando no chão. E cefalópodos, animais como, por exemplo, lulas e polvos, que possuem os pés na cabeça, um alto grau de cefalização. Bons estudos! Bom, os moluscos eles possuem uma importância muito grande para o homem, né? Na alimentação, na fabricação de adornos para moda, na fabricação das joias, né? Enfim, é importante realçar esse aspecto dos moluscos, né? Para o aluno também tem que ficar bem claro os aspectos evolutivos de cada subdivisão dos moluscos. Então, os pelecípodos, os gastrópodos e os cefalópodos, e todas as diferenças fisiológicas que são adquiridas ao longo desse processo. Com relação aos equinodermas, é importante realçar o sistema ambulacral como um sistema coringa, como um sistema que realmente tem várias funções no corpo do bicho, tá? E, gente, equinodermas como sendo animais que possuem um endoesqueleto, tá? É isso aí, um abraço.